Amém. Você pode se assentar, por gentileza? Boa noite, igreja amada. Como é bom olhar daqui, né? Ver os santos, né? Como o Elcio falou. Muito bom ver e cumprimentar, nos alegrarmos juntos de estar aqui na presença de Deus. Amém? Gostaria de falar um assunto que está ardendo no coração de Deus. Um assunto que Jesus deixou foi a última mensagem que Ele deixou para nós, antes de Ele voltar para o Pai. Ele nos deixou: façam como eu fiz, sejam como eu mostrei para vocês. E o que Jesus fez na terra? Ele pregou para multidões, Ele curou enfermos, Ele libertou os cativos, Ele fez milagres, maravilhas, Ele ministrou, Ele viveu para tocar vidas, para transformar vidas. E Ele fala para nós: façam como eu fiz. Mas Ele falou em outras palavras. E eu creio assim: não todo mundo vai falar para multidões, nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Do jeito como Ele fez, bem que Ele deu autoridade para todos agir como Ele agiu, mas cada um com seu dom. Mas Ele deixou uma palavra para nós, para todos, dos mais pequenos aos mais velhos. Ele deixou a palavra em todos os evangelhos: ide e fazei discípulos a todas as a gente sabe, daí na hora não sabe, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os, em nome do Pai, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da terra. Foi essa palavra que Ele deixou por último. Então eu vejo assim a importância de Jesus. Eu mostrei para vocês como fazer discípulos. Eu andei no meio de vocês. E pensando assim, os discípulos que Ele escolheu, eles não eram pessoas hiper religiosas, né? Ele não escolheu as pessoas mais capacitadas. Ele escolheu pessoas simples, como eu e como você, pessoas que estavam trabalhando, pescadores, pessoas que estavam lá. Ele escolheu pessoas e Ele viu nessas pessoas algo muito importante, algo poderoso. Ele vê em mim, em você, algo muito maior do que você possa imaginar. Ele sabe que nós temos capacidade de fazer muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. E como Ele recebeu a autoridade, Ele está conosco, a autoridade está conosco. E ele não está mais aqui na terra, Ele está lá do lado do Pai. E nós estamos aqui no lugar dEle. Ele está em nós na terra, sim, mas através de nós, a autoridade dEle está em nós, em cada um de nós. E nós estamos com esse chamado de fazer discípulos, de estar chegando aquele que está perto de nós, aquele que está no mercado, aquele que está na rua, o teu vizinho talvez passa por dificuldades, alguém que você encontra, ele te chama, é você que vai falar, porque Jesus está em nós, Ele quer agir através de nós. Então, como o coração dele arde por vidas, o coração arde
em ver as vidas sendo resgatadas, sendo libertas, sendo transformadas. E nós vemos que só nele, né, as famílias podem receber esse amor, só nele as famílias podem receber a paz nas suas casas. Nós temos as chaves nas nossas mãos para transformar o mundo. Amém? Cada um começando com 3, com 1, né? 1, depois mais 1, depois mais 1. E o versículo que nós lemos essa semana de Lucas, ele chama assim: sede fiel no pouco. Então, aquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos, aquele que mora lá perto de nós, aquele que Ele colocou no nosso caminho de alguma forma, Ele espera de nós que nós sejamos fiéis. E não entreguemos a Ele somente aquela vida, mas aquela vida vai ganhar mais uma vida. E aquela outra vida vai ganhar mais uma vida. Então, se eu ganhar uma vida, se eu ganhar e cuidar de 3 vidas, eu estou me importando que essas 3 vidas também ganhem mais vidas. Então, você que ainda não sabe como, não tem ainda o seu discípulo, vai lá, Deus, me mostre quem que eu posso ganhar para você, quem que eu posso discipular, o que eu posso falar, quem eu posso batizar, né? Hoje nós tivemos o exemplo vivo aqui, né? Ensinando a guardar, a se batizar. Quem que eu posso, Senhor, quem o Senhor tem para mim? Essa semana eu disse, mas quem, Jesus? O meu condomínio, todos são convertidos. Eu só tenho contato com pessoas da igreja, mas eu vou no mercado toda semana, né? Tem que ir, né? Tem que gastar para a família comer. Eu estou na rua de vez em quando, né? Andando, fazendo algumas coisas. Deus me mostrou, escolha uma pessoa lá no caixa. Uma das mulheres lá, escolha uma. Eu escolhi uma. Disse, toda vez que eu vou no mercado, eu vou nessa mulher, falar para ela. E mesmo que a fila seja mais comprida, né? Essa semana eu já disse, nossa, é muito devagar essa fila aqui. Essa mulher está muito devagar, mas não, eu tenho um propósito. Eu estou aqui no mercado não para fazer compras. Estou aqui no mercado para transmitir o amor de Deus para a vida dela. Primeira vez que eu falei para ela, e é difícil para mim, vocês acham que é fácil? Não é muito fácil falar para as pessoas que eu não conheço, não é assim meu perfil. Mas primeira vez, passei, só falei, Deus te abençoe, como eu sempre faço. Na segunda vez eu disse, não, agora eu vou falar um pouco mais. Não vou só Deus te abençoe. Isso qualquer um fala, né? Eu passei e disse, não, Deus te ama e Ele tem um propósito para a tua vida, sabia? Ela me olhou assim, sim, disse, na próxima vez eu vou falar um pouquinho mais, né? E assim, Deus tem nos colocado em lugares, né? Eu acho que vocês, a maioria deve ter um pouco mais contatos do que eu, né? Mas que Deus nos coloca nos lugares para fazer discípulos, para fazer diferença nesse mundo. Porque essa alegria, essa paz que eu tenho na minha casa, graças a Deus, Ele tem nos abençoado ricamente. Essa bênção não é só para nós, não é só para os nossos filhos. Essa bênção é para todos que estão à nossa volta. E aqueles que já têm 3 discípulos, tem alguns que já têm 7, já têm mais e não sabem como cuidar de todos, né? E ensina eles a fazer outros discípulos, a cuidar de outros. Então, quando Jesus voltar, Ele vai perguntar, o que você fez com isso que eu coloquei nas tuas mãos? E Ele, com certeza, eu quero que Ele fale, né, para cada um de nós, parabéns, servo fiel, entra na minha casa, porque eu te dei 3 e você fez uma multidão daqueles 3. Amém? Vamos ser fiel no pouco. Amém? Obrigado, Silvia. Vamos, por gentileza, abrir em Efésios, capítulo número 2. Em Efésios, capítulo 2.
Quando você abre aí na sua Bíblia, só dando um retorno para a igreja, nós demos a entrada na questão da nossa proposta de compra. Ainda não tenho a resposta, provavelmente essa semana. E do que nós reunimos as cotas, nós tivemos 49 pessoas que se dispuseram a ajudar e já conseguimos alcançar 42 cotas. Então, 1/3 já está ganho. Significa também que a nossa força tem que ser multiplicada por 3. Só para ter uma ideia. Então, a não ser que mais pessoas entrem e nos ajudem, e assim dividem as cargas uns com os outros. Vamos ler o texto de Efésios 2. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Até aqui a leitura. Desde que eu aprendi a orar num círculo de líderes, e nós sempre oramos por avivamento, para que as pessoas fossem tocadas por avivamento, elas fossem cheias de vida. E sempre nesse processo da oração nós esperávamos que houvesse um irromper de Deus sobre a vida das pessoas, um agir soberano da parte de Deus, sem uma participação direta nossa no processo. Nós esperamos que Deus manifeste o avivamento. Eu aprendi a orar desde cedo, 2 Crônicas 7, quando diz ali: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E parecia que a nossa oração precisava insistir com Deus, para que Deus fizesse e se movesse no avivamento em nossas vidas. Assim, como se Ele não quisesse, e nós tínhamos que convencer a Ele de que Ele manifestasse a vida em nosso meio. E eu tenho entendido que esse texto é da antiga aliança, onde eu preciso fazer para que Deus então me atenda. E na nova aliança nós temos uma nova realidade. Deus agiu e nós recebemos gratuitamente. Nós lemos nesse texto já no primeiro versículo, na minha tradução diz assim: Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Um pouquinho mais adiante no versículo ele diz: Ele vos deu vida em Cristo Jesus. Deus agiu e deu a vida. E esses dias eu conversando com a igreja aqui, né, agora em julho e agosto, sobre a autoridade, eu me deparei com uma frase que me deixou um pouquinho perplexo e até um pouquinho desajustado no meu pensamento. Eu disse: ué, será que eu orei errado por tanto tempo? E fui consolado pelo Espírito Santo que tem um tempo da ignorância que ele não leva em conta, e ele traduz para Deus as nossas orações, para que o intento do nosso coração seja visto em Deus. Mas o pastor dizia simplesmente assim: Deus não vai atender a sua oração por avivamento. Pare de orar por avivamento. Puxa, que choque foi isso para mim, porque era um valor assim central, sempre orando por isso. E a palavra de Deus diz aqui o que Ele vos deu vida. Em Cristo Jesus Ele te deu vida. Essa vida pela qual eu buscava já está
na minha, na sua vida. Já está aí, já está presente na sua vida. Você crê? Diga um amém. Veja João 3,16, você conhece esse texto quase de cor e salteado. Vamos ler ele juntos aqui no 3, João 3,16. Estou-lhe uma, estou-lhe duas, vamos lá, 3. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que a todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele diz aqui, não pereça, perecer aqui é ser destruído. Perecer aqui é apodrecer. Perecer aqui é não usufruir da vida. Perecer aqui é viver uma confusão na vida. Ele diz, Deus deu o Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus não quer que você seja destruído, nem que a sua casa tenha confusão e que você tenha uma vida oprimida, triste. Ele veio para que você tenha a vida e você tenha a vida eterna, a vida do próprio Deus, mas se manifestando na sua vida. Glória a Deus. Amém. Veja esse outro texto de João 10,10, que se sabe de cor e salteado também. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. No caso o Senhor Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham em abundância. A vida é para ser vivida de forma abundante. Por isso que no seu coração sempre há um desejo de viver uma vida abundante, de ser transbordante na sua vida, que você tenha ânimo suficiente para você, para a sua família, para as outras vidas, que você tenha tanta alegria na sua vida, que você comparta a vida que você tem com as outras pessoas ao seu redor, que a vida que Deus lhe deu, ela transborde e toque outras vidas. É uma vida transbordante, não só para você. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você pode dar glória a Deus? A sua vida, a sua vitalidade, o seu ânimo vai alcançar e contagiar os outros. Veja esse outro texto que diz em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 5, 1 João 5. Você está em Coríntios, queridos. Diz-lhe assim: aquele que crê, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, faz de Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Preste atenção. E esse é o testemunho que Deus dá. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, tenham certeza no coração, que tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Não há um meio termo. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Ou tem ou não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É simples assim, uma matemática de 2 mais 2. Quem tem o Filho tem a vida. Você recebeu a vida para caminhar em certeza e em confiança. A dúvida, ela não faz mais parte do seu caminhar, pois quem duvida não alcança nenhuma coisa em Deus. A dúvida sempre vai nos deixar presos, como num lamaçal, presos, patinando sem sair do lugar. Você foi feito para andar convicto, sabendo que você tem vida, sabendo que a vida de Deus está aí na sua vida, ela se manifesta na sua vida. E o texto de Efésios que nós lemos diz: Ele nos deu vida, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Você crê em Cristo Jesus? Amém? Você pode dizer de alto e bom tom, dizer assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Quem fala de coração isso, tem a vida em si. Quem tem o Filho tem a vida. Ninguém pode falar Jesus é o Senhor da minha vida se não for inspirado pelo Espírito Santo, se não for capacitado pelo Espírito Santo para isso. A vida de Deus está aí na sua vida. E hoje o Espírito Santo quer convencer você que a vida de Deus está dentro de você. Essa vida fala da sua identidade.
Um dia, um adolescente conversou comigo, e eu estava iniciando meu ministério, eu trabalhava com adolescentes, e o pastor, e o filho, e o menino ali chegou muito sincero: pastor, o senhor tem a vida em abundância? E eu titubeei. Claro que sim, claro que você tem a vida em abundância. Ou você não crê em Jesus? Sim ou não? Você está meio perplexo? Que nem eu fiquei. Quem tem o Filho tem a vida, e a tem em abundância. Você crê nisso ou não? Creia, rompa, saia da alma e veja o seu espírito. O Senhor Jesus nos deu a vida e a deu em abundância. Ele nos avivou. Eu estava morto em pecados e delitos, e Ele me deu vida. Aleluia. Você pode dizer assim: Ele me deu vida. Eu sou avivado. Aleluia. Eu sou avivado. Você é avivado. Diga para o seu vizinho: você é uma pessoa avivada. Aleluia. Esse texto ele mostra que a vida ela é espiritual. Pessoas vivem e acham que a vida está em ter coisas, em ter bens. E quando perdem os bens, ou quando não alcançam bens, acham que não tem vida abundância. E aí todo aquele que luta por ter, investe toda a sua vida, toda a sua saúde inteira, de repente descobre que aquilo é nada. É vazio, é correr atrás do vento. Aí outras pessoas pensam assim: não, o negócio é ter vida, é se sentir bem, é estar de bem consigo. E aí procuram satisfazer a sua alma, e ter uma alma feliz. E alguns se dão a vícios, outros se dão a jogos, outros se dão a comidas, outros se dão a coisas para procurar satisfazer e fazer a alma viver bem e regalada. E aí busca, e a alma fica vazia, porque a vida não está na alma. A vida ela é espiritual. Você pode dizer comigo isso? A vida ela é espiritual. Esse texto fala disso. Antes ele diz: nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as pessoas que correm atrás de coisas, que correm atrás de sentir bem, né? A gente brinca até de ter bem e se sentir bem, né? De terem bens e se sentir bem. Correm atrás de coisas vazias, que não satisfaz a vida, e são dominadas, manipuladas por essas coisas, manipuladas pelo marketing. Compra e gasta no dinheiro, como diz o profeta, em coisas que não são vida. Jogam dinheiro fora nas coisas, nas roupas, nas marcas que querem, na ostentação. É tudo dinheiro jogado fora, que não dá vida. A vida ela é espiritual. A vida ela é regida pelo Espírito. A vida não é regida pela alma. A vida não é regida pelo corpo. A vida não é regida pelas coisas. A vida é regida pelo Espírito. Quer ver como você já tem experiências com isso? Nós temos a vida e a vida nos tem. Nós fomos avivados pelo nosso Pai, por causa do seu grande amor para conosco. Esta vida que temos é uma vida espiritual, e ela está em Cristo. Nele nós temos a vida e a temos em abundância. Nós temos o avivamento. Como é que eu posso experimentar então um avivamento contínuo na minha vida? Cada dia, quando deito, quando levanto, quando caminho, quando enfrento dificuldades e problemas, eu tenho a vida comigo. Ela está ali. Só que, como muitas vezes nós somos confundidos com a lembrança da alma, nós achamos que se sentir bem é ter uma boa vida. Eu pensava assim como jovem pastor: se eu estou me sentindo bem, eu tenho a vida. Se eu não estou me sentindo bem, eu não tenho a vida. Se eu estou passando por dificuldade, eu não tenho a vida. Por engano, ignorância minha. Graças a Deus pelo Espírito Santo que vai nos tratando. A vida ela está no Espírito, e pelo Espírito você enfrenta a vida.
E em cada situação se enfrenta ela com vida abundante. Então o primeiro passo para você viver essa vida, viver o avivamento, experimentar o avivamento, é crer que você recebeu essa vida em Cristo Jesus. Simples assim. Crer, presta atenção, que seria uma mensagem por si só, mas vai dar bastante manga para pensar, bastante tempo para você pensar por isso. Crer é ter convicção, é ter certeza. Crer é ter convicção, é ter certeza. É assim. Crer, quando eu creio corretamente, eu penso corretamente. Eu creio que eu recebi a vida, então eu creio que sou filho de Deus. E que como filho eu recebi a vida. E eu dependo do meu espírito. Veja isso aqui. Incredulidade é ter dois pensamentos. E a incredulidade, ela se manifesta na nossa alma, não no nosso espírito. Você, quando recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você recebeu a mesma carga, o mesmo input da fé de Cristo Jesus no seu espírito. Você tem dentro de você a fé que Jesus tinha. Ela foi depositada, ela é sua, está no seu espírito, foi lhe dado gratuitamente. Ele é o autor da nossa fé. Só que a incredulidade, ela está ali na alma. E a incredulidade trabalha com dois pensamentos. Ora me sinto salvo, ora não. Ora eu fico dependente da minha alma, que ela se sentir bem, então hoje eu estou debaixo da unção. Quando não estou me sentindo bem, a unção não está aí, foi-se. Não. A unção, ela habita, ela fica. É isso que a palavra de Deus diz. Ela não vai e vem. A unção, ela está aí. Ela está na sua vida. Só que a incredulidade, ela abafa a unção. Você não permite o Espírito se mover. E é quando você crê que o Espírito Santo está em você, que você recebeu a vida, você diz: alma, presta atenção, nada de ficar abatido, eu tenho vida e a tenho em abundância. Já falei esses dias, às vezes a gente levanta um dia e vem um ataque direto na nossa alma, dizendo assim: puxa, que dia difícil, que dia chato. E é um ataque das trevas. É um dardo inflamado do inimigo querendo te desanimar já quando você levanta ou acorda. E você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Nele eu vou me alegrar, eu vou festejar. Você deixa o Espírito agir. E é pela palavra, é pelo crer que isso acontece. O que acontece quando nós vamos para o nosso devocional? Vamos para o nosso quarto, fechamos as portas, temos um tempo com Deus. Você sai de lá? Oh céus, oh vida. Não. Quando teu Pai fala com você, você sai vitalizado, você sai renovado, você experimenta a vida, porque a vida está no Espírito. E quando você alimenta o seu Espírito, se alimenta da palavra de Deus, teu Espírito toma conta. E a sua alma, ela é revigorada, o seu corpo é revigorado. A vida está no Espírito. Quando você dá lugar para as coisas espirituais, você terá vida em abundância. Quando você não dá lugar para as coisas do Espírito, se vive abatido. Não lê a Bíblia, não ora, não conversa com Deus, não fecha o quarto lá, não desliga as coisas para você ter um teu tempo com Deus. Não entendeu o que é vida espiritual. Vai viver a alma, e aí é difícil, aí fica cansado, aí fica estressado. Tem uma figura que eu gosto, que eu vi esses dias aí no Vai e Vem, quando mostra ali uma figura de alguns gatinhos, tudo se arrastando, indo para a reunião de oração. E às vezes quando é chamado para a reunião de oração, a gente vai assim, que nem os gatinhos lá, eu tenho que orar, tenho que orar. O que acontece depois da oração, que você se deu na oração? Se sai que nem um leão, agora vou pegar. Cheio de vida, por quê? Porque a vida, ela é espiritual. Se a minha alma quer me dominar com a tristeza, eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. O Espírito, o fruto está lá, e ele quer manifestar na minha alma a alegria que vem da parte do Espírito. Eu preciso crer que eu recebi a vida em Cristo Jesus.
Crer corretamente vai me levar a pensar corretamente, o que vai me levar a viver de forma correta. Se eu não estou vivendo de forma correta, se a minha alma está muito oprimida, entristecida, eu preciso levar ela para o quarto de escuta. Eu preciso levar ela para escutar a palavra de Deus. Eu preciso levar ela para o culto, porque no culto, a igreja que se reúne aqui é o baluarte da verdade, é o corpo de Cristo. O Espírito Santo se move aqui. Você vem entristecido e se permite ser tocado por Deus durante os louvores. Deus habita no meio dos louvores e você se rende, você se dá, você se doa no louvor. Você é renovado. A vida de Deus se manifesta na sua vida. Então o primeiro passo para viver o avivamento é crer que recebi. Eu creio que eu recebi a vida, e a recebi em abundância no meu espírito. Você também crê ou não? Amém. Faça um barulho aí então. Segunda coisa, assumir a minha posição. Isso é tomar uma decisão. Decida viver a partir de hoje, a partir do Espírito, não a partir da alma. Nós somos tão acostumados a viver a partir da alma e a se rastejar pela vida pela alma, e nós precisamos decidir a viver pelo Espírito. É uma decisão isso. A Bíblia diz: se nós vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Tome uma decisão por isso. Eu vivo no Espírito e eu vou andar no Espírito. Eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias, o que as pessoas dizem ou pelo que eu sinto. Se recuse a ser governado por seus sentimentos, suas lógicas, seus desejos. Se recuse a ser governado pelos desejos do seu corpo. A oração e o jejum trabalham e te ajudam nisso. Se a tua alma te domina e se o teu corpo te domina com seus desejos, jejue. Tome um tempo para a oração. Comece pequeno o seu jejum. Às vezes a gente não consegue jejuar um dia, ou jejuar muito tempo, mas especialmente jejum de refrigerante. Largue mão desse veneno. É bem assim. Refrigerante é veneno. Se você está dando refrigerante para os teus filhos, você está dizendo para o teu filho: eu quero que você adoeça, eu quero que você tenha uma vida prejudicada na tua saúde. É desse jeito. Eu me assusto com isso. Esses dias alguém disse: se chegar o dia em que a indústria de refrigerantes vai ter que pagar o mal que fizeram na saúde, vai ter muita indenização por aí. Mas jejue, fecha o parênteses aqui, se quiser apague da fita essa parte, mas jejue de alguma coisa. Se abstenha, ou acrescente algo na sua vida como uma disciplina, para trazer a sua alma em obediência. Eu por muito tempo não fazia academia, não fazia atividades físicas. E sempre que eu passava na frente, eu acho que tem que entrar ali, mas eu não vou, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui romper, trazer minha alma para a obediência. Chega na hora do almoço, meio-dia: ah não, hoje não, você tem direito a desconto. Calma, alma, você vai se submeter. Eu vou correr lá meia hora assim. O corpo diz: ah não, de novo não. Você vai obedecer. Isso. A oração e o jejum, atividades assim te ajudam a você trazer a sua posição, a andar no Espírito e pelo Espírito. Um dia, lendo Romanos, cheguei nesse versículo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E eu entendi que eu precisava tomar uma decisão de ser fervoroso no espírito. E na minha tradução de ser fervoroso é orar com intensidade, louvar com intensidade, ser intenso no que eu faço. E não fazer as coisas meia boca. Às vezes tenho preguiça, daí não, quero ser fervoroso. Eu decidi ser fervoroso no Espírito. E um dia, muitos anos atrás, quando também estava iniciando o ministério,
eu observei um pastor amigo meu no louvor. E ele se expressava, adorava Deus, dançava, e tinha uma expressão muito forte durante o louvor. Eu fiquei olhando de lado assim, eu estava a uns 5 metros dele, na terceira fila, ele na primeira, e eu fiquei olhando e fiz uma oração a Deus. Deus, eu gostaria de louvar assim ao Senhor, que nem ele faz. E a resposta foi quase que pronta. Então comece. Eu não conseguia levantar a mão para adorar a Deus. Eu tinha dificuldade para bater palma, por causa da educação que eu recebi em relação às coisas da igreja. Eu ficava me limitando e comecei a aprender a me expressar diante de Deus, levantando a mão até aqui. Aí eu vi uma foto, eu gostava muito dessa foto, a pessoa orando assim, eu ficava orando assim. Aí eu descobri que a Bíblia diz: quero que os homens levantem as mãos. Mãos santas diante de Deus, sem ira. Aí eu aprendi que eu precisava levantar a mão. E quando eu consegui levantar as minhas 2 mãos bem altas, eu percebi uma libertação na minha vida. E quando eu venho para o louvor, às vezes não estou muito animado, mas para meu Deus, eu não vou deixar minha alma me dominar. Eu vou ser fervoroso no Espírito. Eu danço, eu me expresso, eu faço as coisas que eu consigo fazer aí e me alegro diante de Deus. Ser fervoroso é uma decisão, andar espiritualmente é uma decisão. Cada um aqui decide o quanto da vida que recebeu vai manifestar às outras pessoas. Cada um aqui decide como ele vai abraçar uma pessoa, o quão intenso, quão amoroso vai ser o seu abraço. Cada um aqui decide a disciplina que vai ter na sua vida, de ser constante na sua vida devocional, de crescer na sua vida devocional. Cada um decide aqui a dedicação, a energia que vai aplicar em expressar a vida para as pessoas. Nós ouvimos esses dias, 2 semanas atrás, o texto de João, quer dizer, há 2 semanas atrás, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios estão aí dentro da sua vida. Rios de paz, rios de amor, rios de alegria, que é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Você tem palavras de Deus na sua vida para compartilhar com outras vidas. A vida de Deus está na sua boca. Quando você fala, você transmite vida. Você transmite e toca a vida das pessoas. Veja esse outro texto aqui de 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, que mata, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. Você tem um ministério que vivifica. Quando você fala para alguém, Jesus te ama, e tem um plano maravilhoso para a sua vida, no mundo espiritual acontece uma confusão. Se nós víssemos, estava conversando isso com os adolescentes semana passada, se nós víssemos a batalha espiritual que é deflagrada, e os anjos que desembainham a espada, e os demônios que têm que correr quando você diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Por quê? Porque você deflagra, ela vai ser sacada do inferno e trazida para a luz. Ela vai ser sacada da opressão para uma vida liberta quando você diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A maior batalha espiritual que acontece, não acontece quando você ora, acontece quando você diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É bum! O mundo espiritual explode e os demônios dizem, não diga isso, não ouça isso. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa palavra, ela cai com uma bomba de nitrogênio no inferno, né? Já que está na moda, bomba de nitrogênio, aprendendo essas coisas, hein? A sua palavra é uma palavra de vida. Você crê nisso ou não? Amém. Diga assim comigo, a minha palavra é uma palavra de vida. Não se recuse a falar do amor de Deus para as pessoas. Fale gaguejando, fale atrapalhado, fale do jeito que vai sair, mas fale para as pessoas
o quanto Deus as ama. Quando você ora, você transmite vida. Quando você canta, você manifesta a vida. Quando você serve uma pessoa e ajuda uma pessoa, você transmite vida. A sua presença, quando você entra no lugar, você manifesta a vida. Porque o reino de Deus está com você e vai tocar as pessoas ao seu redor ali. Aonde você se move, o reino de Deus está se movendo com você. Creia na palavra de Deus. Ela está na sua vida, você tem a vida do próprio Deus, o zoe de Deus, a vida inspirada de Deus está na sua vida. E quando você se expressa, você manifesta a luz, você recebeu um ministério vivificante, como diz esse texto. Você transmite vida, por isso você é um avivalista, é uma pessoa que transmite vida às pessoas. Para onde você passa, você deixa um rastro de vida. Eu gosto muito do texto dos Salmos, e oro muito esse Salmo, uma figura que me ficou muito clara. Você tem esse Salmo ali, o Salmo 84, diz assim: como são felizes, eu quero terminar com esse texto, daí gostaria de orar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Você encontrou a vida, como você é feliz. O 6: ao passarem pelo vale de Baca, que é um deserto, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cuja vida tem em ti. Quando passa por um lugar árido, você faz dele um manancial de vida. O que acontece? A vida de Deus está em você. Você entra numa casa. Estava falando com o Ideu, que está fazendo bastante visita lá. Ele disse: quando eu entro na casa, eu sei que acontece vida. Você entra na vida de alguém, você começa a conversar com alguém, ela fala como a vida está difícil, como está se sentindo oprimida, entristecida. Você entra numa casa onde há briga, você entra numa casa onde há confusão, onde se fala em se separar, se fala em divórcio, se fala em dívidas. Uma casa que está debaixo de um deserto. Você entra naquela casa e diz: Deus ama vocês e tem um plano maravilhoso para essa casa. Uau, se rompeu o céu sobre aquela casa. E você começa a orar com aquelas pessoas e ajuda elas a receber a Jesus na sua vida. Você fica um tempo com elas, orando, conversando com elas. Você vai fazendo delas discípulos que começam a caminhar com você e a crer em Jesus como você crê. E quando você um dia vai adiante e segue, o que deixa atrás na vida daquela família? Onde havia um deserto, onde havia uma terra seca, há um jardim florido, há uma vida, uma família transformada, há um casamento transformado, há filhos que se convertem aos seus pais e pais que se convertem aos seus filhos. É uma casa florida, é um lugar que agora é manancial, é um lugar onde havia morte, agora há vida. Assim é você, por onde você passa, não importa onde você entra, pelo lugar mais difícil que você possa entrar, você entra ali, mas a vida está em você. E ao você manifestar, você vai transformar aquele lugar que era deserto em manancial de vida, que era um lugar sem vida para um jardim bonito e cheio de vida. Ao entrar na casa, ao orar com as pessoas, você vai ver a transformação. Você pode dizer assim 3 vezes comigo: eu sou um avivalista. Eu sou um avivalista. Eu sou um avivalista. Eu sou uma vida avivalista. Você pode dizer 3 vezes comigo: eu tenho a vida. Eu tenho a vida abundante. Eu tenho a vida abundante. Amém? Você crê nessa palavra? Você foi revigorado nessa palavra? Então não segure. Os rios estão aí para explodir. Os rios estão aí para tocar outras vidas. Cuide pelo menos de uma pessoa. No máximo de 3, mas pelo menos uma pessoa. Comece com uma pessoa. Deixe o rio, a vida que está dentro de você, tocar outras vidas. Faça testes. Deus, essa palavra é verdade. Eu creio nessa palavra. Eu vou falar do amor de Deus
para essa pessoa, para esse meu colega de classe, para esse meu vizinho, para essa pessoa desconhecida que está triste. Peça para Deus: Deus, me dá uma pessoa, me mostra uma pessoa, quem eu posso abençoar? Pelo menos uma pessoa. Você pode fazer sair de um deserto e entrar para um manancial de vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Você que veio hoje aqui e escutou tudo isso, talvez até achou que ficou um pouquinho longo, mas parabéns que ficou aqui. Essa vida que eu estive falando, insistindo aqui com a igreja, é para você também. Você pode tê-la gratuitamente em abundância. Jesus te ama, Ele morreu por você na cruz, tomou sobre si todo pecado, toda condenação. Ele te ama e quer dar da vida dele para você, gratuitamente. É só dizer: eu quero, eu recebo, eu tomo para mim isso. Eu quero te convidar para fazer isso nessa noite, nessa hora. Eu fazer isso com uma oração, e a igreja vai orar junto com você. Por gentileza, feche seus olhos. Peço que a igreja ore forte junto, e você que vai orar pela primeira vez ou renovando a sua decisão nessa hora, peço que se faça isso de todo o coração, porque Deus entende a linguagem do coração. Ore assim comigo, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado, que o Senhor me ama, e eu recebo o seu amor, eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu favor na minha vida. Eu rejeito toda obra maligna, toda condenação da minha vida. E eu declaro com os meus lábios: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu recebo o perdão, eu recebo o teu amor, eu recebo a vida abundante. Em nome de Jesus. Amém.